Boa noite, pessoal. Meu nome é Alexandre Caputo e hoje teremos uma live com o Lucas Borba, advogado especialista em franquias. Enquanto eu espero ele entrar na live, quero aproveitar para fazer um convite para vocês e conhecerem o nosso blog. Nós temos vários artigos na área de direito empresarial, também na área de startup, societário, contratos, então já fica o convite. O Lucas já está entrando e nós já começamos a live. Quero aproveitar também e já deixar o convite para a nossa próxima live, que vai ser na quinta-feira, às 12h30, sobre contabilidade para startups. E aí, Lucas, boa noite, tudo bem? E aí, Caputo, tudo bem? Boa noite. Tá me escutando bem? Tô te escutando perfeitamente. E tu? Show, tá super bem. Ótimo. Acho que podemos começar então, né? Vamos lá. Pessoal, Primeiramente, então, opa, eu queria vou te agradecer. apresentar então e aí te passo a palavra. Tá, vai lá, segue. Pessoal, então hoje teremos a live sobre franquias com o Lucas Borba, advogado especialista em franquias, e sócio do escritório Lucas Borba e advogados associados. Lucas, então te passo a palavra para tu te apresentar. Bom, como o Caputo já disse, meu nome é Lucas Borba, eu sou advogado, trabalho também com franquias, tenho bastante atuação nessa área, e a intenção de hoje é trabalhar com algumas alterações nesse setor e focando nas questões do direito também. E, enfim, estamos à disposição para responder perguntas e quaisquer outras coisas que surgirem aí dos ouvintes. Lucas, então, para começar, eu trouxe alguns dados do setor de franquias para nós entendermos esse momento que nós estamos passando. O setor de franquias ele tem tido um crescimento nos últimos anos, um crescimento bastante sólido. É um setor que cresce a cada ano, mas neste primeiro trimestre nós tivemos um crescimento bastante baixo comparado com o trimestre anterior, né, do ano passado. Então, a título de exemplo, eu trouxe que no primeiro trimestre de 2019 nós tivemos um aumento no faturamento de 6%. E neste mesmo período, né, primeiro trimestre de 2020, foi de apenas 0,2%. Então é uma diferença aí bastante relevante, né? Também tivemos um aumento de 6% na geração de empregos no mesmo período lá de primeiro trimestre de 2020, e neste período foi de apenas 0,3%. Então tu vê que são dados relevantes, né? Ao mesmo tempo que a gente percebe que o setor ele sentiu o impacto do coronavírus, ainda assim teve um crescimento, mesmo que tenha sido um crescimento tímido. Então, Lucas, já começa te perguntando como que funciona o sistema de franquias, para depois nós partirmos para outros temas mais interessantes, como a parte de expansão e relação entre franqueador e franqueado. Perfeito. Só voltando 2 passos antes de responder a pergunta, esses dados mostram como o setor de franchising é interessante, né? Como é um setor, de certa forma, perene e em constante crescimento. Mesmo durante o primeiro trimestre de 2019, que na prática só teve um mês de crise, né? Porque fevereiro e janeiro ocorreram normalmente, mesmo com um mês muito impactado pelo coronavírus, o setor continuou crescendo, e até com aumento de empregos e expansão, etc. E os dados históricos a longo prazo que as franquias em geral, o setor de franchising tem um crescimento que se sustenta ao longo do tempo. Claro, tem uma redução grande e uma alteração, uma alternância entre as redes, às vezes, algumas, nem todas conseguem persistir, e também entre unidades franqueadas, né? Entre franqueados, mas isso, a tendência, a, o dado que mais reflete isso de uma forma tranquila é a taxa de mortalidade, que é muito menor do que nas empresas comuns. Então, é sempre uma boa opção, tanto para o franqueador como para o franqueado, esse tipo de negócio. Vamos lá, respondendo a pergunta, então, Caputo. O sistema de franquia
nada mais é do que um combo entre a transferência de um know-how por parte do franqueador junto com o licenciamento da marca. Aí a lei de franquias tenta definir esse conceito utilizando várias possibilidades alternativas, assim, como, por exemplo, o modelo de negócio, direito de exclusividade em determinado prestação de serviço ou fornecimento de produto, entre outras questões. Mas eu acho que uma boa síntese para responder essa pergunta é isso. É uma relação entre privados e agora a nova lei de franquias permite que entidades públicas também exerçam suas atividades e façam a expansão de suas atividades por meio de franchise. Então, é um sistema pelo qual o franqueador transfere ao franqueado um know-how aliado à licença de uso de uma marca ou de uma patente ou outra direito autoral, enfim. Já que tu Essa é a falasse minha... nisso. Opa, desculpa. Não, concluí. Já que tu falasse nisso também, é muito comum quando o empresário quer expandir os seus negócios, ele pensar em várias formas de fazer isso, né? Uma delas é a abertura de filiais, outra é através da licença. E a franquia, às vezes o pessoal tem um certo receio, achando que é muito complexo e tal. Tu teria como explicar qual que é a principal diferença entre licença da marca e a formatação de franquia? Sim. É até um passo antes também, de novo, porque tu comentou sobre a possibilidade de abrir filiais, né? A grande jogada da franquia é que quando há um investimento para tu fazer a tua expansão normalmente, como abertura de unidades próprias, sejam elas filiais, uma nova sociedade, enfim, que tu vai investir o capital para exercer essa atividade, é que no modelo de franchise o capital investido não é do franqueador. O capital investido normalmente, em quase 100% das vezes, é do franqueado. E por isso se torna muito atrativo para o franqueador utilizar esse modelo, porque ele acaba tendo um retorno sobre um capital investido que normalmente é zero. Bom, não é o melhor retorno possível, porque ele vai dividir os ganhos com o franqueado, mas o retorno ele existe e normalmente é bem razoável. Bom, diferença entre licenciamento de marca e o sistema de franchise. Isso é uma questão interessante, porque o licenciamento de marca ele tem uma regulamentação na nossa lei, no sistema jurídico brasileiro. Essa regulamentação ela se limita a um só artigo na Lei de Propriedade Industrial, que basicamente diz que é possível que um dono, um proprietário de uma marca, transfira o direito de uso a um terceiro, e também permite que ele exerça controle efetivo sobre os negócios, sobre a utilização dessa marca, sobre o negócio do licenciado, no caso. Isso é bem semelhante, em alguns aspectos, ao sistema de franquia, mas a grande diferença do sistema de franquia é que é necessário também uma transferência de um know-how. E no licenciamento de marca, não. Então, na minha concepção, a grande diferença, assim, e o que deve guiar a decisão entre licenciar a marca ou pelo meio de, desculpa, entre fazer a expansão por franchising ou por licenciamento de marca, é o quão protagonista a marca do serviço ou produto é. Se for um produto ou serviço que a marca se vende sozinho ou que é muito relevante para o negócio, talvez seja melhor para o franqueador e para o franqueado também o sistema de licenciamento. Por quê? Porque o licenciado vai ter mais liberdade para exercer a sua atividade e o licenciante vai ter menos preocupações, vai ter menos regramentos para cumprir e também não vai ter um dever de transparência como existe no sistema de franchise, que é basicamente o que guia a relação, a transparência no momento da oferta, que é o encaminhamento da circular de oferta de franquia. Então, para mim, essa é o grande ponto da tomada de decisão, o quanto a marca é relevante, protagonista ou não. Se o modelo de negócio
for muito importante para o negócio dar certo, e aí é uma questão que tu tem que entender muito do negócio para conseguir medir isso, aí sim o sistema de franchising é mais aconselhável, porque no sistema de franchise o controle sobre a atividade do franqueado, no caso, é mais efetiva. E a prática do mercado é assim também. Essa questão sobre a marca que tu trouxeste, ela é muito importante, né? E com relação à maturidade do negócio, tu entende que há grandes diferenças entre ir para o licenciamento ou ir para o franchising? Eu penso que não. Penso que depende mais do modelo. A questão da maturidade, ela é muito importante para a questão de projeções financeiras. Porque se tu for criar um negócio do zero e decidir franquear desde o início, isso pode causar uma frustração de expectativas sobre o planejamento que tu utilizou para oferecer a circular de oferta de franquia. E é uma situação delicada e perigosa, juridicamente, no caso, né? Pode gerar conflito com eventuais franqueados, o que não ocorreria no modelo de licença. Mas se o planejamento for bem feito, se a projeção financeira for realista e não for algo simplesmente super super faturado, assim, tipo, muito otimista, aí é plenamente viável que se faça uma franquia sem maturidade no negócio, desde que o modelo tenha pelo menos diferenciais competitivos, alguma inovação, alguma coisa nesse sentido. Isso é até interessante, até pegar esse ponto para tratar de uma questão que eu pensei em falar no decorrer da live aqui, que é que na lei de franquias nova, que foi promulgada agora em 26 de dezembro de 2019, entrou em vigor agora em março. Como eu trabalho no setor, eu me dei o trabalho de acompanhar o processo legislativo dessa lei e surgiu no meio do trâmite na Câmara de Deputados uma emenda de um parlamentar, que eu me esqueci o nome agora, mas não vem ao caso, que queria exigir que para que uma empresa franqueasse o seu negócio, utilizasse o sistema de franchising, que o negócio tivesse pelo menos 2 anos de atividade. E isso foi votado e a emenda foi rejeitada no plenário da Câmara. Então, isso foi uma decisão do nosso parlamento, no sentido de não exigir que o negócio tivesse essa atividade, esse tempo de atividade. É interessante isso que tu trouxeste, porque sempre, no passado, existia um certo mito de que o negócio deveria ter pelo menos uns 3 anos, 2 a 3 anos, para que tivesse maturidade suficiente para se tornar uma franquia, né? Mas hoje em dia, se nós analisarmos a velocidade com que as coisas estão acontecendo, inclusive pensando em expansão de startups, por exemplo, que poderiam expandir seu negócio através da formatação de franquias, esse tempo ele não é mais relevante, né? É muito mais, como tu mesmo referiste, a modelagem do negócio, a capacidade de tu conseguir prever Isso, faturamento, ter um histórico, ter uma boa gestão, ter formas de reduzir o risco para o franqueado, etc., que determinam se tem condições ou não de transformar o negócio numa franquia, né? E toda parte. justamente e também a parte da marca, né? Tu fortalecer a tua marca através dessa expansão. É, aproveitando que tu trouxeste a informação, né, sobre a nova lei de franquias que entrou em vigor em março deste ano, tu terias como trazer alguns pontos das principais mudanças com relação à lei anterior? Claro. Primeiro ponto que considero mais importante é a questão do conceito, que foi um pouco alterado. A lei de franquias, a antiga, tinha um conceito muito semelhante ao que a nova lei trouxe, mas a nova lei definiu que agora o know-how que tem que ser transferido pelo franqueador tem que estar sempre vinculado ao licenciamento da marca. Desculpa, o contrário. O licenciamento da marca tem que estar sempre vinculado à transferência do know-how. Isso, de certa forma, deixava um pouco de dúvida na lei anterior. E muitas vezes as pessoas faziam um contrato sem obrigações para o franqueador, apenas o licenciamento da marca, sem transferência de know-how. O que acabava se tornando uma frustração de expectativas do franqueado também, né? Por não ter suporte, não ter
enfim, transferência do modelo de negócio claro, transferência de um benchmark para saber quanto que é a expectativa de faturamento, de retorno, etc. E isso a nova lei esclareceu, no sentido de que tem que estar sempre vinculado à transferência do know-how também. Outra questão, que aí é um caminho natural que as coisas no Brasil funcionam, né, em relação ao processo legislativo, é que foi incluído no conceito algo que já estava pacificado na jurisprudência dos tribunais, no sentido de que não existe vínculo empregatício nem entre o franqueado e o franqueador, e também nem entre os empregados do franqueado e o franqueador. E também que não existe uma relação de consumo, então que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a essa relação. Em relação ao conceito, é isso. Foram introduzidos também outras exigências da COF e da Circular de Oferta de Franquia, que aqui eu chamo de COF pela familiaridade com a expressão, né? E é interessante falar, eu não sei se o pessoal que está ouvindo está familiarizado, mas a lei de franquias, ela basicamente se organiza de duas formas, da seguinte forma: traz um conceito geral e depois traz uma obrigação de o franqueador, sempre que ele oferecer uma franquia para alguém, entregar uma circular de oferta de franquia com uma grande lista de requisitos e informações que essa circular tem que ter. E depois a lei traz os efeitos do não cumprimento disso e algumas outras regulamentações pertinentes à relação. Na nova lei, o que foi trazido de inovação foram alguns requisitos em relação às informações que necessitam ter na circular de oferta de franquia, como, por exemplo, definições sobre a sublocação de imóveis, se for o caso, definições sobre competição interna dentro da rede, que antes não era uma exigência, se existem ou não regras desse tipo, entre outras definições, mas aí é uma questão muito mais de simplesmente uma franqueadora se adequar à nova lei e simplesmente incluir ali na circular de oferta de franquia, porque basicamente todas elas têm essa codificação já pronta, é só uma questão de transpor essa informação para circular. Então, não foi uma grande novidade, a lei não alterou substancialmente a relação, apenas trouxe esses novos requisitos assim, para a inclusão na circular de oferta e ter mais transparência na relação. Essa questão da transparência, eu acredito que ela fica bem evidente, né, nessa alteração da lei, principalmente porque existem muitas ações discutindo justamente a circular de oferta, né, a ausência de informações que possibilitem o franqueado de realmente entender se ele está fazendo um bom negócio ou não ao aderir àquela franquia, né. E com relação a isso dá para trazer vários exemplos, como o dever de apresentar balanço, a relação dos últimos franqueados, de quem já não é mais franqueado, se existem ações ou não. Claro, isso aí inclusive já tinha na lei anterior, mas esses requisitos eles foram reforçados na nova lei, com a inclusão de outros, né? Em relação a, por exemplo, uma coisa que vai aumentar a transparência com a vigência da nova lei é a questão dos franqueados desligados da rede. Antes a obrigação era de 12 meses, agora é de informar todos os franqueados desligados nos últimos 24 meses. Então, enfim, a lei, de certa forma, ela não supriu as expectativas que o mercado tinha, o mercado esperava algo mais inovador, um pouco com outras regulamentações que não vieram no processo legislativo. Então, ela acabou só reforçando aquilo que já era balizado pela jurisprudência e trazendo algumas responsabilidades sobre transparência, que já é o que marca a relação entre a franqueadora e o franqueado. E também tem essa questão, né, de que é um contrato de adesão, dificilmente o franqueado consegue negociar as cláusulas com o franqueador, mas ainda assim... Eu discordo um pouco disso. Vários franqueadores negociam bastante. Parcelamento, redução de taxa de franquia, isenção de royalties. Sempre que... que bom que a gente discorda em alguma coisa, senão não tem graça, né? Claro, a live... Dois concordam com tudo, não vai ter graça. Sempre que eu
que eu tenho a oportunidade de assessorar algum candidato franqueado, o que não é muito comum, porque as pessoas gostam de se jogar no negócio sem avaliar, sem consultar, sem gastar, especialmente. Eu sugiro esse tipo de negociação de forma a flexibilizar e melhorar as condições financeiras e, em geral, é viável, sabe? E na minha atuação em relação aos franqueadores, sempre que eles me questionam a minha opinião, eu sou favorável também à negociação para fechar o negócio, né? Poxa, a franquia tem, digamos assim, 10 unidades e tem um candidato em Mato Grosso, por exemplo, sei lá, em alguma cidade de Mato Grosso. Qual é a chance de outra pessoa naquela cidade se interessar de novo? Então, é melhor ela lá recebendo algo ou não, entende? Então, para fins de negociação, dependendo do tamanho da franquia, é sempre válido tentar, na minha opinião, mas aí é uma questão de estratégia e posicionamento das marcas, né? Tem marcas que não negociam, tem marcas que são gigantes e não precisam negociar. Inclusive, tem Sim. algumas marcas que não se utilizam só de franquia para expansão, mas tem modelos mistos, por exemplo, a Arezzo, que é uma grande marca, que está listada na bolsa, então não tem problema nenhum de falar sobre as informações. Eles têm uma grande quantidade de lojas franqueadas, mas também tem uma grande quantidade de unidades próprias. É algo em torno de 60% a 40%. Então, para eles, talvez não ter uma unidade em determinada cidade seja interessante, porque eles têm capital suficiente para botar uma unidade própria e assim ter mais lucro, ter mais rentabilidade em relação àquela unidade. Mas franqueadoras que não têm essa possibilidade, que não têm o capital para investir, normalmente têm menos poder de barganha para negociar e às vezes acabam abrindo mão de determinadas situações que tinham na oferta inicial. Com certeza é importante isso, né? Até porque de um lado tem a força da marca que tenta impor, de certa forma, uma negociação e ao mesmo tempo tem a oportunidade dela expandir o negócio. Então, daqui a pouco ser um pouco mais flexível com aquele potencial franqueado seja mais interessante do que como tu citasse, né? Daqui a pouco uma cidade lá no interior, no Mato Grosso, algo assim, talvez não tenha outra pessoa interessada. Então, flexibilizar os percentuais é melhor do que tu simplesmente não fazer o negócio, né? Lucas, Só em acréscimo a isso, uma coisa que eu até já falei, mas é interessante de bater nesse ponto, que o retorno sobre o capital investido da franqueadora em relação a uma unidade única é muito bom. Porque o custo que ela tem é com suporte, com uma coisa que já está pronta, que ela tem que replicar e transferir um know-how, enfim, um know-how que já está pronto, ela não precisa criar esse know-how. Normalmente já está pronto, ela só precisa transferir para o franqueado. Então, o capital investido nisso é baixo. Então, normalmente compensa para o franqueador esse tipo de negociação. eu ia te perguntar. Oi? Desculpa, conclui e depois eu pergunto. Uma coisa que eu queria acrescer também nesse ponto é que muitas pessoas têm uma visão um pouco fechada sobre o que é o sistema de franchise. E um pouco fechado no sentido de que elas visualizam que é um sistema de tipo McDonald's. O melhor exemplo, todo mundo conhece. Que tu só pode transferir um negócio, que tem que abrir uma loja e que naquela loja o franqueado vai ser dono, ele vai oferir a receita dele, vai ter o lucro dele, e sobre esse lucro ou sobre essa receita vai pagar os royalties, sem contar a taxa de franquia que pagou no início da relação. Mas não necessariamente é assim, né? A lei de franquias deixa em aberto outras possibilidades, como, por exemplo, no momento em que, na conceituação do que é uma relação de franchise, ela diz que a remuneração pode ser direta ou indireta, ou seja, não necessariamente o franqueado tem que remunerar a franqueadora ou a franqueadora tem que remunerar o franqueado. Isso não é uma obrigação para que o sistema seja válido. Então, é possível pensar em outros mecanismos de implementação no sistema de franquia. Como, por exemplo, tu terceirizar o setor comercial do teu negócio em determinadas localizações pelo meio de franquia. Ou eu gosto de exemplos grandes, assim, porque daí fica mais fácil de visualizar.
A Stone, que é uma competidora do mercado de maquininhas, né? Maquininhas e processadoras de pagamentos, ela terceiriza grande parte do departamento comercial dela em localizações estratégicas pelo sistema de franquias. Então, por exemplo, tu tem a oportunidade de vender máquinas da Stone para comerciantes locais na tua cidade e tu tem uma remuneração com base no faturamento da Stone na tua área. E nada mais é do que uma terceira... essa relação, chamando de outra forma, nada mais é do que uma terceirização de uma parte do setor comercial em uma determinada área. E imagino que seja vantajoso, porque essa empresa optou por isso, e para o franqueado tende a ser vantajoso, porque o investimento é pequeno, é só uma questão de esforço. Sim, ainda mais que é um setor que não precisa ter grande escritório, ou grandes lojas, ou que nem o McDonald's, né, que tem uma estrutura Isso. muito maior. O investimento é pequeno e a rentabilidade é basicamente vinculada ao fruto do trabalho braçal da pessoa, né? E também tem a possibilidade de ela contratar uma equipe para aumentar mais ainda essa rentabilidade. Mas Sim, com certeza. isso é um ponto que as pessoas não visualizam de antemão. Da possibilidade de utilizar o sistema de franchising para partes do teu negócio, como logística, setor comercial, enfim, relacionamento com o Foi cliente. ótimo ter trazido esse ponto porque, bem como tu disseste, né, normalmente nós pensamos em franquias como formas tradicionais de negócio, né, McDonald's, Burger King, pensando só em setor alimentação, mas vários outros setores. E existem vários tipos de franquias, né? Tu pode franquear uma parte do negócio, sei lá, existem de diversas formas e cada vez vão surgindo mais formas ainda, né? Isso. Por exemplo, seguradoras. Tem várias seguradoras que estipulam relações com outros... Seguradoras não, desculpa. Corretoras de seguro que estipulam relações com outros corretores em função dos seus benefícios que eles têm já pactuados com as seguradoras. Então acaba se tornando interessante para outros corretores se vincularem a determinada corretora de seguros para ter esses benefícios também. E aí todo mundo ganha mais nessa relação. E essa relação entre corretora grande, que tem uma boa relação com a seguradora, e o corretor menor é pelo sistema de franchise também. Outro exemplo, existe um modelo que muitas indústrias se utilizaram nos últimos tempos, que é o modelo básico de tu ter uma indústria, uma pessoa jurídica, e tu ter outras pessoas jurídicas distribuidoras, que acaba sendo uma forma de planejamento tributário, inclusive em alguns casos. Só que se tu, em vez de ter essas distribuidoras próprias, ou do grupo, entre aspas, tu pode ter essas distribuidoras com terceiros. E aí diluir um pouco do teu lucro, diminuir um pouco, mas aumentar também o esforço comercial dessa distribuidora por causa de um engajamento de um terceiro, de um outro empresário que está tentando ganhar dinheiro junto contigo no teu negócio. Então, é uma outra situação que tu pode se utilizar do sistema de franquias, que não é necessariamente essa situação padrão do McDonald's, enfim, e de outras atividades do setor de alimentos. Lucas, aproveitando que tu falaste sobre empresários e essas diversas formas de franquia, para entrar um pouco no assunto da expansão, que justamente é um dos temas que a gente vai trazer hoje, né? Quais são os primeiros passos, então, para aquele empresário que já tem o seu negócio e quer expandir através do sistema de franquias? Como que ele começa isso? Bom, um dos primeiros pontos é verificar se isso é possível, né? Se o negócio dele tem algum diferencial, se vale a pena investir tempo e dinheiro nisso. E diferencial não necessariamente é uma inovação tecnológica, mas simplesmente uma inovação, talvez uma inovação no modelo de negócio. Isso é suficiente para viabilizar um sistema de franquia, né?
O mais simples é contratar uma consultoria que faça isso. Mas se a pessoa quiser tentar fazer sozinha, ela tem que, especialmente, estruturar um sistema em que ela vá entregar tudo aquilo que ela promete na circular de oferta de franquia, estruturar uma circular de oferta de franquia e um contrato de franquia e definir com algum estudo e planejamento isso que ela vai conseguir entregar para o franqueado. Mas não é simples, não é uma coisa que se copia do Google e se implementa no negócio. Isso precisa de bastante estudo e bastante know-how também para implementar. Eu trabalho em parceria com uma consultora, uma empresa que faz consultoria em franchising, que faz um merchan dos meus amigos da Fox Franquias, e grande parte das novas franqueadoras foram estruturadas por eles, aqui no Rio Grande do Sul, né? Eles não têm muita visibilidade fora, mas aqui no Rio Grande do Sul acho que são líderes do mercado. E eu trabalho na parte jurídica desses processos de formatação de redes. E a primeira fase, normalmente, é a questão da franqueabilidade. E, enfim, se analisa questões concorrenciais, inovação do negócio. Normalmente se conclui que é viável franquear o negócio, mas a questão é o grau de franqueabilidade, né? Muitos negócios são viáveis de franquear, mas nem todos vão ter sucesso, entende? Esse é o ponto. Quanto mais inovador, mais talvez a chance de ter sucesso. Tem como explicar um pouco mais sobre o que é essa análise de franqueabilidade? Porque acredito que muitas pessoas que têm interesse justamente em formatar uma franquia, né, transformar seu negócio em uma franquia, têm dúvidas sobre isso. Né? E uma outra dúvida, durante muito tempo se falou em padronização, que um dos requisitos para tu criar uma franquia era justamente tu conseguir manter e replicar um padrão. Eu acredito que hoje isso já se tornou um pouco mais amenizado, assim, existem vários tipos de franquias que não necessariamente têm um padrão rígido, né? Existem várias franquias que são flexíveis com relação à padronização, mas igual, em geral, isso também é importante. Também gostaria então que tu falasse sobre esses dois pontos. Sobre o que é exatamente a franqueabilidade e sobre essa questão da padronização. Uhum. Bom, no modelo padrão, tipo o McDonald's, por exemplo, a análise da franqueabilidade está basicamente na questão da concorrência, na questão do quanto aquele negócio é atrativo para o franqueado também. E confesso que essa parte de gestão, de análise de franqueabilidade, não é meu forte, eu precisaria pedir ajuda. Então, eu não vou me aventurar muito nisso, porque a gente tem que Não, mas de forma reconhecer que geral, assim, com é, certeza a ideia não é dar uma aula sobre franquias, né? Mas trazer alguns elementos do que é analisado, tipo a gestão, etc. analisar se a empresa tá com seus indicadores preparados, se ela tem resultados financeiros que sustentem a transferência desse negócio para um terceiro, ou a transferência de parte desse negócio, ou uma replicação desse negócio para um terceiro. Então, questões básicas de gestão têm que ser analisadas e qualquer coisa que não esteja de acordo já gera uma insegurança em relação à franqueabilidade. Mas como eu te disse, esse não é muito o meu forte, a parte de gestão, eu fico mais na parte jurídica, apesar de me aventurar de vez em quando em alguma opinião. Tem que reconhecer também aquilo que a gente não tem total conhecimento, né? E com relação à padronização, se tiver como explicar um A pouco. padronização eu acho que o mercado segue ainda se utilizando dessa lógica, apesar de que muitas franquias têm vários modelos, tem modelos de micro franquias, modelos maiores, enfim, mas acaba tendo uma padronização sim, principalmente em franquias. O que não existe padronização, muitas vezes, é no modelo de licenciamento, né? Expansão por licenciamento, que é aquilo que eu te falei, que a gente falou aqui no início, no sentido de que quando o produto ou a marca do serviço for mais importante do que o modelo de negócio, talvez seja mais interessante para o licenciante, no caso, ele simplesmente licenciar para não ter muitas preocupações e não ter que abrir todos os dados do negócio para esses terceiros que acabam revendendo o produto dele.
Mas eu penso que a questão da padronização é ainda assim importante e muito existente hoje em dia no modelo de franchise. Pessoal, quero aproveitar e lembrar para vocês que caso alguém tenha alguma dúvida, pode fazer a qualquer momento, até para contribuir com o debate. Se quiserem trazer perguntas, vai ser muito importante e interessante. Lucas, como o escritório trabalha bastante com startups, é inevitável a gente acabar tocando nesse assunto, né? As startups, elas buscam um crescimento rápido e muitas vezes esse crescimento rápido ele pode parecer contraditório com uma formatação em franquias, né? Já que depende de condições mínimas, uma estrutura mínima e talvez não vá de acordo com o crescimento de uma startup no início, pelo menos, né? Já falou um pouco sobre isso, mas aproveitando, vou puxar mais um pouco de ti. Tem muito falar sobre quais são os requisitos mínimos, então, para uma startup que quer se tornar uma franquia. Pensando não só em termos de estrutura, mas em termos, assim, de... Como tu falaste, por exemplo, a maturidade não é um requisito, mas em termos de estrutura, o que seria o mínimo? Bom, entrando nesse mundo de startups, eu acho que o mínimo mesmo, é ter alguma previsibilidade financeira para o negócio que vai ser, para parte do negócio ou para o negócio que vai ser transferido para o franqueado. E para que isso ocorra, tu tem que ter um MVP, talvez não MVP, mas uma segunda versão ou algo além do MVP, porque tu não pode franquear um MVP que não foi nem testado ou que foi testado por pouco tempo. Isso seria responsabilidade por parte da startup. Penso também que tem que ter uma estrutura interna para atender as demandas dos franqueados e principalmente, no caso das startups, uma inovação real, a solução real de algum problema. Que isso é uma questão que faz grande parte das startups que não dão certo morrerem, né? Tu sabe muito bem disso, que dentre as causas de morte das startups, o Vale da Morte, do Vale do Silício, lá está a questão de não existir uma solução de um problema real. Então, fora os outros aspectos que a gente já falou, que são comuns a todas as empresas, eu acho que tem que ter muito cuidado nessas questões de, de ter uma solução real para um problema real e ter algo que já foi testado e tem uma previsibilidade financeira numa hipótese de um caminho razoável, assim, de uma atuação razoável do franqueado que seja previsível, sabe? Uma previsibilidade nesse sentido. Para fins de avaliar se é possível ou não a franqueabilidade, né? Sim. Tá, faz todo sentido, né? Porque, bem como tu falasse, a parte da Vale da Morte, muitas startups não dão certo porque justamente buscam uma solução que o mercado não quer, né? E esse desafio, ele com certeza tem que ser superado, senão não faz nem sentido falar em franquias, né? Mas no Claro. segundo momento, quando a startup já está crescendo, eu acredito que se torna uma grande possibilidade de pensar em expansão. Apesar de que também hoje, quando a gente fala em startups, está muito atrelado à tecnologia, né? E esse crescimento ele acaba sendo muito rápido, mas tem que ter todos esses cuidados, né? Até porque se tu vai seguir, vai querer se transformar numa franquia, tem toda a circular de oferta, com todos os requisitos que tem que ser preenchidos, né? Talvez não seja tão simples, né? Mas É, é uma baita de uma possibilidade também, né? é uma opção. Eu acho que para startups, nesse ponto, talvez a maior oportunidade no sistema de franchising estejam para aquelas startups que se utilizem de um processo comercial mais difícil, de um processo comercial mais trabalhoso, que demande talvez uma relação com o varejo, uma relação enfim, com terceiros, assim, que seriam os clientes do negócio. Então, a gente estaria falando, talvez, em delimitar para as startups que dá para chamar de SaaS, né? Software as a Service. E eu acho que talvez para essas que não sejam B2C, né? Se for B2C fica complicado, desde que o processo comercial independa de um terceiro que precisa se vincular com alguma dificuldade. Então, acho que essa oportunidade está mais para aquelas que têm um setor comercial um pouquinho mais difícil e talvez o setor operacional também mais complexo, né?
talvez terceirizar a operação em algumas localidades seja interessante. Sim. Tivemos a nossa primeira pergunta. Antes de fazer a pergunta, já aproveitando falando sobre o tema, mas eu queria justamente falar sobre entrar na pandemia. Mas, bom, então, quem sabe a gente faz a primeira pergunta, essa aí do Rafael, e depois a gente segue sobre a pandemia. Bom, Ele pergunta, então, quais são os setores que podem se sair melhor após essa crise da pandemia. olha, na minha humilde opinião, que é mais uma questão mercadológica de economia e não tanto jurídica, né? Então, foge um pouco da nossa área de maior conhecimento. Na minha humilde opinião, acho que tudo que foge da área de alimentação em franquias tende a ter um resultado um pouco melhor nesse segundo semestre de 2020 do que esses setores. Setores de serviços que demandem a presença das pessoas no local tendem a ter impactos enormes, como, por exemplo, academia, esses serviços de alimentação que não tenham foco no delivery também. Acho que é por aí. Eu acho que tem grandes setores que se utilizam na franchise que seguem um crescimento muito grande, que vão seguir crescendo, como o setor de beleza. Isso tem muitos casos de de franqueadoras que tiveram uma expansão enorme em pouquíssimo tempo nesse setor. Eu acho que esses são os setores que vão ser mais impactados, a alimentação e de serviços que demandem a presença física das pessoas. E eu acho que os demais vão seguir na linha normal do mercado, assim. E normalmente com um destaque em função da baixa taxa de mortalidade, em função do know-how que a franqueadora passa para seus franqueados. Destaque em relação ao resto do mercado, no caso. Tem setores que realmente foram muito afetados, né? Eu diria também hotelaria e turismo são setores que foram muito impactados, então talvez franquias que girem nesse setor talvez demore um pouco mais para conseguir se recuperar, né? O maior exemplo é a CVC, né, que também tem algumas lojas próprias, mas também tem muitas unidades franqueadas. Então, a empresa tem os seus resultados listados em bolsa, né, e a gente tem acesso a esses dados, quem acompanha, no caso, e foi muito impactada pela pandemia. Imagino que as unidades franqueadas, a maioria tenha praticamente zerado a receita, então deve estar sendo muito difícil para esse tipo de empresa que trabalha com turismo, e especialmente para o franqueado que tem menos margem financeira, tem menos possibilidade de captação de recursos, não pode emitir debênture, não pode captar empréstimo às vezes por falta de crédito, enfim. Essas empresas estão sendo realmente muito impactadas mesmo. Já que tu falaste em receita, eu tenho mais alguns números da Associação Brasileira de Franchising. 50%, aliás, 28% das franquias tiveram redução de 50% do faturamento neste primeiro trimestre. E 21% das franquias tiveram redução de 25% a 50%. Então, tu vê como realmente o impacto já é agora, né? É algo que já está acontecendo agora. Isso só com um mês de dados, né? Isso apurado no primeiro trimestre. Esses dados eles são trimestrais, mas com certeza o impacto maior foi muito maior em março, abril e maio do que janeiro e fevereiro, né? Apesar do Brasil não começar em janeiro e fevereiro, ele começa sempre depois do carnaval, né? Mas esses impactos eles já são agora, né? Sim. E com relação a isso, né, nós temos várias franquias que atuam dentro de shoppings, né? E os shoppings, então, a maioria ficou fechado durante um tempo, agora está tendo uma flexibilização, mas não se sabe até que ponto esses shoppings vão continuar abertos, vão ser fechados. Aqui no Rio Grande do Sul tem o monitoramento controlado, que dividiu o estado em bandeiras, né, em regiões que são separadas por cores com bandeiras, e essas bandeiras elas mudam de acordo com o número de contágios e o número de vagas no hospital, etc. Então, tem toda uma situação de insegurança com relação ao que vai acontecer, né? Como que tu enxerga esse momento e qual que é o papel do franqueador para tentar manter o contrato com o franqueado, manter essa relação e também cuidar para que esses negócios permaneçam? Bom,
Essa é a pergunta do milhão, né? Todos os franqueadores gostariam de ter a solução para esse problema e simplesmente ter facilidade de implementar para manter seus franqueados, todos eles, enfim, conseguir superar essa crise a menor perda possível. Sem dúvida é uma situação de perda-perda, né? Tanto o franqueado quanto o franqueador perdem nessa crise. E na minha opinião, o franqueado tem que ser tratado como uma espécie de cliente. Um cliente barra parceiro, assim, porque ele também gera receitas para a franqueadora. Então, eu penso que a negociação, como isso é repetidamente falado em todas as lives que tratam sobre direito e crise, a negociação é muito importante nessas horas. Acho que redução de pagamento de royalties, eventualmente redução de pagamento de taxa de publicidade, que muitas franqueadoras se utilizam desse método para financiar a publicidade da rede. São alternativas viáveis e os franqueadores, pelo que eu vi em geral, fizeram isso e, enfim, ou estão planejando fazer. Outra questão que muitas pessoas, muitos franqueadores fazem, e isso até dados da ABF, é tentar inovar, tentar transferir parte do seu negócio ou criar um novo negócio que seja online ou que seja por delivery e com base nisso tentar gerar outras fontes de receita que as unidades antes não tinham. Então, é a típica situação do empresário que se coloca numa situação de dificuldade e tem que achar alternativas para isso, né? Só que no caso, como a atividade do franqueado é engessada pelas autorizações e pelo modelo de negócio que é transferido pelo franqueador, isso cabe, na maioria das vezes, né? Tem exceções. Em geral, essas decisões sobre inovação, cabe ao franqueador, à franqueadora, achar soluções para que o franqueado tenha outras fontes de receita e com isso autorizar ele a exercer dessa forma. Planejar e autorizar ele a exercer dessa forma. Outra questão também que eu acho que principalmente nas redes menores, que é com quem eu tenho mais trato, né, hoje em dia, é uma questão de proximidade também com os problemas do franqueado. As franqueadoras têm que tentar entender o que cada franqueado está passando em relação às suas dificuldades da crise e tentar ajudar na medida do possível. Claro, com a intenção de manter os contratos. Como também é dito em outras lives sobre direito, eu acho que vão existir e já presenciei várias atitudes oportunistas em relação à relação franqueado-franqueadora e vice-versa também, deve existir várias, mas isso eu entendo que tem sido a minoria e a maioria das pessoas entende que nessa situação de perda-perda não tem culpa, ninguém tem culpa e a intenção é manter a relação e na minha opinião isso que tem que ser levado a efeito, assim. Uma das coisas que eu digo para os clientes é estejam no dia a dia dos seus franqueados, né? Não adianta simplesmente vender uma franquia e abandonar fazer o treinamento, etc., cumprir os requisitos da circular de oferta e os requisitos da lei, e depois o franqueado ficar abandonado, pagando os royalties e tá à própria sorte, vamos dizer assim, né? E tá no dia a dia não é simplesmente tu mandar um WhatsApp cobrando ele que ele não pagou os royalties, né? É tu oferecer para ele soluções para ajudar ele a sair da crise, né? Com relação a isso também, uma dica, por exemplo, seria tu criar uma gestão para a crise, né? Isso, uma equipe. Também. Claro que tem franquias que são pequenas, né? Franqueadoras pequenas que talvez não tenham a disponibilidade de criar uma equipe para fazer gestão de risco com relação aos franqueados. Mas as experiências que eu participei que fizeram isso trouxeram bons resultados, porque o franqueado se sente acolhido em um momento que ele quer trabalhar e não tem como trabalhar, né? Mesmo que tenha sido, daqui a pouco, um comércio que ficou fechado durante uma semana, ou um comércio que ficou fechado durante 2 meses, ele está passando por uma situação de redução do faturamento, e talvez tenha que demitir funcionários, etc. Então é fundamental que o franqueador esteja nesse dia a dia para apresentar algumas soluções, né? Lógico que a gente sabe que não há mágica nisso, né?
Mas o quanto mais ele puder participar desse dia a dia, acredito que mais vai conseguir contribuir para amenizar os problemas, né? É um momento de maior transferência do know-how de crise, né? De know-how de alternativas para solucionar os problemas que, na maioria das vezes, são financeiros, muitas vezes jurídicos, muitos franqueados que têm locais para o exercício de suas atividades estão com problemas em relação à locação. Então, às vezes, por exemplo, um comunicado sobre como que os franqueados podem agir da franqueadora já é um suporte válido que ajuda nesse momento. Enfim, essa questão do comitê de crise é uma solução bacana. Isso, inclusive, foi trazido numa pesquisa da ABF que a ABF fez com seus associados, né? E 69% dos associados que responderam disseram que já implementaram um comitê de crise na sua rede. Então, é uma coisa que o mercado utilizou e provavelmente é uma solução bem interessante. Não é uma solução, mas é uma forma de criar mais um vínculo e compartilhar tomadas de decisões difíceis para esse momento. Sim, com certeza. Até porque ninguém sabe até quando vai essa situação, né? Mas não dá para ficar parado esperando encontrar uma vacina, né? Todo mundo tem que tentar buscar novas alternativas e talvez o comitê seja um primeiro passo, justamente, né? Para iniciar esse caminho. Isso é um passo para dividir ideias e encontrar soluções talvez mais assertivas, né? Sim. Em vez de Lucas, dá concentrar tempo? tudo na franqueadora. Sim, com certeza. Dá tempo de fazer mais uma pergunta ainda, acho que faltam mais ou menos uns 7 minutos. Então eu queria te perguntar sobre internacionalização. Para quem já é uma franqueadora, já está atuando no sistema de franquias e quer expandir o negócio para o exterior, quais seriam os primeiros passos para fazer isso e como que tu pensa o momento? Tu acha que deveria ter um mínimo de tempo como franqueador aqui no Brasil? Tem que ter um número mínimo de unidades para ter uma consolidação no mercado, para fazer sentido tu ir para o exterior? Como que tu enxerga isso? Bom, isso é uma decisão também muito mais de gestão, mas eu penso que o grande ponto também é a análise concorrencial, para saber se a marca teria penetração em outro país, se o modelo de negócio é viável em outro país, analisar a questão regulatória, a questão tributária, se nesse outro país é viável aquela atividade com as margens que tu já sabe quais são. Então, essas análises financeiras e jurídicas são muito importantes. Aí, um segundo passo é definir como que tu vai fazer como que tu vai operacionalizar essa internalização, meu Deus. Como que tu vai operacionalizar essa operação em outro país? Não vou nem me aventurar de novo em falar isso. E eu acho que são dois grandes pontos, duas grandes alternativas. Tu vai criar, talvez, contratar uma pessoa para te ajudar nessa operação lá, na expansão nesse país, talvez uma consultoria local. Ou então, tu vai se utilizar de um contrato que se chama de Master Franquia, em que tu vai transferir para um terceiro local nesse país o direito de franquear a tua marca dentro daquele território. Então, a relação dos franqueados será com o master franqueado de lá e tu vai ter uma relação apenas com o master franqueado, que é uma boa alternativa e, enfim, tira um pouco de risco e trabalho da mão da franqueadora que decide se utilizar por esse mecanismo. É interessante que a nova lei também ela traz alguns pontos com relação a isso, né? Ela traz, por exemplo, a possibilidade de arbitragem, o que é até um pouco redundante, né? Porque a lei de arbitragem igual já seria aplicável, mas traz uma cláusula específica sobre isso, que isso acaba facilitando justamente a internacionalização, né? Já que tu não precisa necessariamente usar a lei usar o foro da eleição do país, né? Do Brasil, pode usar uma arbitragem internacional para resolução de conflitos.
E também essa questão do master franqueado que tu trouxeste é a parte de ter um procurador naquele país, né? E através da master franquia tu facilita isso, né? Tu não tem que te preocupar com cada um dos franqueados, mas sim com um É, organizador, vamos dizer assim. só para deixar bem mais claro, Caputo, o que a lei de franquias trouxe são regras para uma franqueadora estrangeira que deseje se Ah, utilizar do sim, sistema aqui no Brasil. invertiu a Então no situação. caso da franqueadora brasileira que quer expandir para fora, ela, enfim, talvez tenha outras regras que eu desconheço em outros países, uh, que eventualmente são diferentes. Mas no Brasil, uma franqueadora estrangeira que quer expandir aqui, ela tem que ter ou um procurador ou um master Sim. franqueado, que acaba sendo o procurador também para cessão da marca e cessão do know-how. E tem sim essa questão daí a lei de franquias trouxe a nova lei trouxe alguma burocracia em relação ao formato do contrato, né, que tem que ser nas duas línguas, enfim, se as partes foram de países diferentes, forem. E já que a gente falou em arbitragem, como é que tu vê isso? Porque no Brasil ainda é muito caro, né? Em geral, acaba não sendo aplicável, tu dificilmente consegue resolver um conflito através da arbitragem, se for um conflito valores baixos, porque acaba sendo financeiramente inviável, né? Uhum. Mas lógico que grandes contratos empresariais ou grandes contratos internacionais, imagino que a arbitragem ainda seja a melhor opção. Mas acredito que há uma tendência de cada vez se tornar mais acessível, né? É. Eu sou um entusiasta da arbitragem, acho que a questão do tempo de solução do litígio é muito vantajosa e a tecnicidade dos jogadores também, porque nós corremos muito risco de atecnicidades no judiciário, infelizmente. Isso acontece e, enfim, não dá para fechar os olhos, fazer vista grossa em relação a isso. Então, sendo viável financeiramente, acho que as empresas deveriam adotar. O problema é realmente essa viabilidade. Um custo de uma arbitragem hoje não baixa de, sei lá, 80 mil reais às vezes, né? Talvez chutando baixo, né? Nas câmaras de arbitragem mais estabelecidas no mercado. Então, se tem um litígio que versa sobre algo em torno de um quarto disso aí, talvez 5 vezes isso aí, ou sei lá, 10 vezes isso, já não se torna muito vantajoso. Porque talvez tu vai pagar só de custo do processo 10%, 20%. Sem contar honorários sucumbenciais, né? Então, o custo do processo acaba se tornando muito alto e inviabilizando essa opção. Mas quando o investimento é muito grande e eventual litígio pode ter proporções bem maiores do que o custo de uma arbitragem, eu normalmente aconselho a essa definição de foro. Com certeza, né? Quanto mais tu conseguir buscar um julgador que seja técnico para aquela questão, melhor, né? E na arbitragem tem justamente essa vantagem, né? Tu vai ter a segurança de que quem está analisando é técnico e não um clínico geral, né? Um especialista naquele assunto. Exatamente. E tu pode indicar, né? Indicar em consenso com a pessoa, Sim. com o adversário. A gente está Lucas, acabando, falta um minuto. nós temos um minuto ainda, então eu quero já te agradecer, agradecer a presença de todos que estiveram conosco durante essa 1 hora, aproveitar para reforçar o convite para a nossa próxima live, que vai ser na quinta-feira agora, dia 18 de junho, às 12h30, sobre contabilidade para startups. Lucas, eu vou te passar a palavra, tu tem aí mais ou menos 1 minuto, um pouco menos de 1 minuto para as considerações finais, te deixo à vontade então para o que tu quiser complementar sobre o que nós discutimos hoje. Valeu, Lucas, mais uma vez obrigado por ter aceitado o nosso convite. Não, agradeço também, Caputo. Acho que vai acabar em segundos. Agradeço a audiência de todo mundo que teve paciência para nos ouvir aí. E é isso, um abraço, tá bom? Valeu, pessoal. Então nós vamos encerrando, já faltam alguns 30 segundos. E, mais uma vez, quem não conseguiu olhar toda a live, ela vai ficar disponível no IGTV. Já aproveito para convidar a assistirem na íntegra. E nos acompanhem em nossas próximas lives. Um abraço, pessoal. Obrigado.